Olá, professoras! Olá, turma! O nosso grupo ficou responsável pelo artigo da área de voz e nós escolhemos o artigo que tem por título Minha Voz, Meu Corpo, de Márcia Tiburi. Esse artigo ele é bastante interessante, sensível e ao mesmo tempo provocativo. O tempo todo ele nos provoca reflexões que são bem interessantes, né, para a nossa disciplina de DCH e por isso nosso grupo escolheu ele. Ele começa citando que muitas vezes as nossas experiências culturais, o nosso repertório cultural, ele é muito focado na escrita, a importância da escrita, a importância do visual, das artes visuais e aquilo que é visto. E muitas vezes a gente acaba esquecendo a importância do som. A gente esquece que nós somos extremamente sonoros e, sobretudo, orais. Nós falamos, nós escutamos, mas nós também queremos ser escutados, queremos ser ouvidos. E isso tudo dentro de um cenário, de um contexto sonoro. E quando nós falamos, segundo o artigo, acontece um ato que não é simplesmente falar, mas sim uma fala política. E é justamente pautada nessa fala política que o artigo ele abre um leque de reflexões que a gente vai discutir agora ao longo do nosso vídeo. A voz é justamente o universo político construído pela partilha da coisa falada. Não é a voz que está em nós, somos nós que estamos nela. E é por meio dela que fundamos a democracia. Ou seja, por exemplo, é por meio da voz e da expressividade que alguns políticos exercem sua influência sobre a sociedade, como também a liberdade da voz do povo para se expressar. Sendo assim, a voz é a mais poderosa ferramenta da sociedade. A voz é uma ferramenta importante, pois se torna de domínio público, pois as palavras ditas, ela atingem para além de mim, afetando o outro. A expressão "a voz do povo é a voz de Deus", qualquer um terá direito ao seu uso. Em nossa cultura impera a qualidade de dizer a verdade, em que a mesma voz que acolhe, ela pode também ser a voz que agride. E o uso da voz é tão importante para vencermos barreiras, para expressar sentimento, pois quando falamos, liberamos energias em formas de ondas sonoras e que essas ondas reverberam para cada pessoa. Muitas vezes, devido à nossa desatenção, caracterizamos a voz de um modo trivial, comum e até mesmo banal. E não valorizamos a capacidade, o fato importantíssimo que a gente tem de falar. E muitas vezes não damos tanta importância ao simples fato incrível que para a gente falar, a gente precisa de voz. A gente deixa a sua materialização de lado e a gente só lembra da voz quando um cantor ou uma cantora se expressa, né, de um modo que cativa a gente e a gente fala assim, poxa, que voz linda, né? E, por outro lado, a gente valoriza muitas vezes quando alguém fala algo desagradável, de um modo agressivo, de um tom diferente. E a autora nos faz perceber que a voz é um veículo de linguagem que sempre carrega um significado. Ela destaca a sensação do bom e do mau afeto, do amor e da violência, que vem do conteúdo e da forma como a gente se comunica uns com os outros. E aí ela compara a voz como o corpo. Ela diz, a voz é o corpo. E aí quando falamos, é como se tocássemos as pessoas. E quando ouvimos a voz de outras pessoas, é como se fôssemos tocados por elas. Então ela diz que a voz, ela não é só audível, mas também tátil. Quando eu li esse trecho, eu logo pensei nas vezes em que chega alguém, essa pessoa fala alguma coisa e ou por causa da voz dela, ou da entonação, ou o conteúdo do que ela tá falando mesmo, né? Você acaba tendo uma reação, isso gera uma reação em você, aquilo mexe com você, e aí é quando você fala, nossa, isso me tocou. E é justamente por essa
por essa parte física que ele diz da voz, que ela pode ter impactos positivos, negativos, bons ou ruins, porque tocar pode ser um carinho, mas também pode ser ferir. A voz é uma dimensão da vida corporal, é uma parte de nós que expressamos para o mundo. Da vida sensível, porque quantas vozes não nos tocam, tantas vozes que nos lembram a nossa família, os nossos amigos, tantas vozes que conseguimos discernir assim, no telefone, conseguimos captar, quando chega alguém, a gente já sabe que foi aquela pessoa que chegou na porta que a gente vai correndo. Tantas músicas, tantas vozes nessas músicas que falam muito de nós também, da vida dos sons, porque a voz está presente no nosso cotidiano a todo momento, o som do vizinho gritando, do povo de casa conversando, então está na nossa vida dos sons, está no nosso cotidiano. E não deve ser vista, portanto, como uma abstração imaterial e que não está conectada aos nossos gestos e ações. Porque a voz, muitas vezes, ela fala mais do que a gente gostaria de falar. Quantas vezes que a gente não tem aquela mensagem pronta na cabeça, eu vou falar isso e isso, e aí a voz nos entrega, a voz embarga e não deixa de expressar o que a gente está sentindo. Mas nós devemos pensar então que ela é imaterial e material. É a forma mais coerente de defini-la. Porque quando é que nós materializamos a voz? Nós, no cotidiano, normalmente só materializamos a voz quando escutamos uma música que dá pra dizer, essa voz é feia, essa voz é bonita, essa voz é agradável. Mas a voz, ela é corpo e espírito. Ela fala sobre nós, expressa nossas emoções. A voz dos outros nos toca, mas também ela é natureza cultura. Quanto da nossa cultura não está expresso na voz de outras pessoas, nas histórias folclóricas que foram passadas por uma voz, pela comunicação, tantas músicas de Pernambuco, tantas músicas da nossa cultura que estão expressas na voz de alguém e que são passadas através da voz. É bastante interessante essa perspectiva de Aristóteles sobre a voz, a visão dele sobre o que é voz, porque logo no início ele vai falar que a voz é algo que vem, que remete da alma, que vem da alma. E aí, o que é que Aristóteles quis dizer com isso? Ele quer dizer que a voz é algo intrínseco, é algo que é de si mesmo, é algo que vai ser liberado através de você, que vai ser expresso através de você e que vai te representar, que vai trazer uma representação de quem você é. Também é interessante quando ele fala sobre a questão da escrita, que ele vai dizer que a escrita é o signo da voz, mas que a voz ela não tem nenhum signo, ou seja, ela não tem um padrão a ser seguido. Tanto é que a gente vê que na escrita é algo metódico, é algo que a gente aprende, né, e tal, e a voz não, a voz ela tem entonação, a voz ela tem timbre, então não é algo, vamos dizer assim, metódico, não é um padrão que tem que ser seguido. E a voz também, como ele vai trazer também no texto, a voz ela sendo um meio, ou seja, ela sendo, ele vai dizer, né, ele vai citar isso, a voz sendo como se fosse uma ponte. E a ponte ela liga um lugar ao outro, né, como você sabe, e a ponte ela vai ligar você às outras pessoas. Então a voz ela trazendo essas relações, a voz ela trazendo essa comunicação. Também fala-se sobre a dimensão que é ser falante, que é uma coisa típica de nós seres humanos. Que a nossa voz ela tem uma potência, um efeito como articulador, que com isso a gente gera capacidade de conhecimento para ciências futuras, de relacionar-se, daí vem a ética e a política. Isso tudo são efeitos causados pela nossa voz. E a autora fala, né, sobre que a nossa voz é a articulação com o mundo. E eu acho que a nossa voz é uma porta de entrada que a gente precisa falar, se posicionar em determinados momentos. E eu li no Instagram uma vez que uma frasezinha que é: a potência da nossa voz é quem determina a nossa vez. Quintiliano era um antigo pensador muito famoso pela sua obra sobre retórica. Ele via a voz como a capacidade de expressar o afeto e também como a capacidade de agir de cada um, mas também era a capacidade de agir sobre o outro.
e causar afeto nas outras pessoas. Ele dizia que a voz tem o poder de provocar ações nas outras pessoas, seja ela de mudança ou de permanência. Um grande exemplo disso é a poesia. Ela foi uma das primeiras formas de consciência da voz humana, e ela surgiu com a potencialidade de expressar o afeto e as emoções através da voz. E trazendo um exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade, não tem como falar de poesia e não lembrar do Braulio Bessa. Quem conhece ele sabe da sua grande capacidade de causar emoções nas pessoas, utilizando a voz. Antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maldade esse hoje pra mim. Com esse vídeo, a gente consegue perceber o quanto o Braulio Bessa tem o poder sobre o outro. Através da voz, ele consegue despertar muitas emoções e muito afeto. A poesia, ela tem uma essência oral, ela foi criada para ser ouvida, e só depois de muito tempo que foi criada a escrita. Antigamente se acreditava que a poesia e a voz, ela tinham uma estreita relação, não só porque para a poesia ser expressa ela precisava da voz, mas porque as duas eram muito misteriosas. Quem falou sobre isso na Idade Média foi Santo Agostinho. Ele pensava que a voz era a própria vontade de saber, ela se expressava através do amor. Isso porque quando as pessoas ouviam um som desconhecido de uma palavra desconhecida, elas não viam aquilo como pavor ou como medo, e sim como uma possibilidade de algo novo para ser aprendido. Por isso, Santo Agostinho achava que a voz era parte da filosofia. Hegel e Martin Heidegger, eles relacionaram a capacidade de falar do ser humano com a consciência de morte. Mas não era apenas um morrer, deixar de viver, era sobre o tempo e o fim que iria, como mudaria, mesmo a gente tendo a consciência de morte, como a gente poderia ter vivido esse tempo. E
Também falam sobre os seres humanos serem diferentes dos animais vivos, que a gente existe uma separação, e essa separação é por meio da linguagem, que a gente é um animal racional, mas tem uma linguagem e outros animais vivos não têm, e existe essa separação. Também relacionam sobre a voz e a morte. Elas são fatos da linguagem. A voz leva a linguagem e a linguagem ao saber da morte. Com a nossa voz e conhecimento, a gente leva o conhecimento da morte. Podemos cantar, chorar, falar, dialogar, discursar, gritar ou nada mais que tagarelar. Mesmo quando falamos sem sentido, alguém pode, ainda que não queira, nos ouvir. Até o louco diz o que pensa, embora nem todos possam entender ou tenham paciência para escutar a voz sem política do louco. Ela parece sem política porque parece sem sentido. Acontece que, mesmo com garantias de sanidade, qualquer um que não tenha nada a dizer acaba sempre se expressando por meio de sua voz. E isto pode ser grave, por isso é bom pensar antes de falar, porque a voz vai além de nós e depois que foi, não tem volta. Não é fácil apagar o que se diz se o ouvinte estar atento, ou seja, se ele foi tocado. Assim como não é possível rebobinar a vida e voltar atrás no gesto de agressão que se emite por meio de palavras. A voz implica o corpo e o corpo implica a ação. Daí que falar seja fazer, e o feito pode ser tanto poder quanto violência. Prestar atenção no que se diz é tão importante quanto no que se ouve. Nossa sociedade tão tagarela quanto auditivamente desatenta nos ajuda a esquecer que somos seres falantes, ou seja, que produzimos efeitos sobre o outro pelo simples fato de falarmos. Talvez a memória de que nosso amor e nosso ódio trafegam com palavras que lançamos ao vento por aí possa melhorar o rumo de nossas vidas. Eu achei esses 2 parágrafos incríveis porque, de fato, a nossa voz tem um poder no outro. As nossas palavras têm um poder na vida do outro. Então, podemos tanto falar para construir, para ajudar o outro a tomar um caminho certo, a direcionar, para trazer paz para aquela pessoa, como também a gente pode trazer, através das palavras, um caos para o outro, deixar aquela pessoa mais confusa, destruir sonhos, metas. Então, é importante a gente pensar sobre aquilo que vamos falar para o outro. É importante a gente medir nossas palavras. E isso também na nossa prática clínica, na nossa prática terapêutica. Quando a gente está com o paciente, é preciso ouvir tudo que ele tem a nos dizer, como também é necessário que a gente fale empaticamente para aquele paciente, para que ele não perca as esperanças, para que ele tenha um desempenho melhor. Então, ser positivo naquilo que vai falar, trazer paz, calmaria, ser empático, nas nossas palavras, vai ajudar a ter uma relação ainda melhor com o paciente e vai ajudar também a ele ter um desempenho ainda melhor. Recentemente, na internet, está tendo muitos posts falando disso, desse poder das nossas palavras, que nossas palavras elas podem tanto magoar o outro como curar o outro, por causa de um episódio que aconteceu no reality show, o BBB, em que um participante ele magoou um adversário através de uma comparação do cabelo desse adversário com uma peruca. E esse participante ele diz que não teve a intenção de machucar. E tudo bem, pode não ter tido a intenção de machucar, mas e se ele tivesse refletido antes de falar? Não, eu não vou falar isso, talvez o fulano não goste. Ele não se sinta bem com esse comentário. Teria trazido menos danos para a vida daquela outra pessoa, Então, como o parágrafo diz, prestar atenção no que se diz é tão importante no que se ouve. Não é fácil apagar o que se diz se o ouvinte estar atento, ou seja, se ele foi tocado. Então, antes de falar algo, vamos pensar, vamos refletir se vai ajudar o outro, se vai direcionar o outro a algo melhor, ou se não, você só vai atrapalhar o outro, ferir ou machucar. Agora, mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo ele pode ser sim
de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela.